Olá, mega seguidores! Muitas pacientes me perguntam o que significa ter placa de aterosclerose na aorta quando a gente faz o ultrassom do abdômen. Então, quando a gente faz o ultrassom da barriga, às vezes a gente enxerga na artéria, a aorta, que é a artéria bem calibrosa que a gente tem no abdômen, algumas placas, algumas irregularidades da parede. E elas me perguntam o que fazer com isso. Vocês devem levar esse exame para o seu médico e ele com certeza vai avaliar o seu histórico. Então ele vai ver se você tem antecedente familiar, por exemplo, casos de infarto na família, mulheres menos do que 65 anos ou homens menos do que 55 anos tiveram infarto. Se você tem antecedente de doenças, então hipertensão, diabetes, ou já teve infarto, por exemplo, problema renal, isso ele vai levar em consideração. Ele vai pedir alguns exames de sangue, entre os vários exames ele vai ver atividade inflamatória, ele vai ver o seu perfil de colesterol, o bom e o ruim, né? O bom é o HDL, e ele vai ver se a sua pressão está normal, se você fuma, idade, e vai colocar numa tabela um score de risco global e ele vai avaliar se o seu risco é alto ou é baixo, e dependendo do risco ele vai orientar medicamento ou só orientação alimentar ou exercícios. Então o seu médico, ele pode, com esses parâmetros, ele pode eventualmente pedir exames de imagem como o score de cálcio das coronárias, é um exame importantíssimo, principalmente em pacientes de risco muito alto, alto intermediário, ou que tenham antecedentes. É um exame que você pode diminuir o risco de infarto se diagnosticado a tempo, se usado medicamento ou procedimentos, até mesmo cirúrgicos, a gente pode tentar fazer para prevenir a incidência de infarto ou de doença coronariana. A gente pode fazer também, e pode ser indicado, né? O seu médico pode indicar que o exame de imagem que seja feito seja de carótidas, então avaliado o espessamento, a espessura da parede interna do vaso, para ver se ele tem aumento de risco, para ver se tem placa, alguma obstrução, porque isso pode aumentar o risco de doença coronariana, de derrames. Então é importante que o seu médico tenha essas informações para ele colocar tudo numa tabela, para ver se você precisa usar medicamento ou se você precisa mudar o tipo de alimentação, fazer exercícios, para tentar prevenir doença coronariana, infarto, derrames, e para que você tenha uma qualidade de vida melhor na terceira idade. Um mega abraço!